E aí, fala comigo, Juninho Trajetória, no canal Toca Aí. Neste programa estamos trazendo um amigo meu, um irmão de longa data, é... amigo meu musical, instrumentista, arranjador, produtor, professor de música, porque são muitos adjetivos. Michel Ramos, meu irmão, Fala galera, e aí? obrigado por ter aceitado Viu? nosso convite. Estamos aqui, uma satisfação receber vocês aqui no canal Toca Ali. E obrigado pela oportunidade da gente estar aqui hoje, conhecendo um pouco mais da minha vida, enfim, e os projetos. Vamos falar. Nós que agradecemos. E falando nisso, você que gosta do Michel Ramos, do trabalho dele, que está acompanhando, que acompanha, você que não sabe quem é, já já você vai saber. Mas de qualquer forma, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar, ativar o sininho e marcar nos comentários quem você acha que pode ser o nosso próximo convidado ou nossa próxima convidada no nosso canal, tá bom? Mas, Michel, vamos ao que interessa, né? Vamos falar para as pessoas que ainda não conhecem você, não sabem da tua história de músico, sua história de vida. Quem é o Michel Ramos? Da onde veio? Quando começou? Conta aí para todo mundo. Bom, a minha história começou, eu tinha 12 anos, quando meu irmão, num papo informal, quando minha mãe chegou do trabalho, falou assim: Rafael, vamos aprender um instrumento? Assim do nada? Não foi porque ele foi influenciado, deve ter visto alguém na escola, enfim. Mas foi ele quem começou com esse assunto. E eu lembro bem que desde criança, minha mãe sempre arrumava a casa no final de semana, e a gente, ou quando tinha folga de semana, e ela sempre colocava música, né? Enfim, Djavan, colocava os discos que ela gostava, que ela gosta, né? Que naquela época era muito comum, né? Era muito comum, né? E aí, minha mãe, ela começou, assim, diretamente a influenciar a gente por conta desse gosto musical. Meu pai também, né? Enfim, meus avós, tia Vitória, minha avó, enfim. E a gente foi desenvolvendo esse gosto meio que sem saber realmente que na nossa família não tem músico, né? A gente não tem nenhuma História, no histórico da família de pessoas que trabalharam, enfim, ou são musicists. E aí a gente foi indicado por um amigo, como a gente começou a fazer aula de instrumento, rapaz. Isso há mais ou menos que ano? A gente gosta desses momentos históricos. 12 anos, eu tinha, isso foi 98, 98. 98, 98, 99, 99, 99, por dizer assim. E ali, eu lembro bem que na minha primeira aula, eu sempre fui uma pessoa, desde criança, muito observadora, no sentido de que eu conseguia meio que pescar as coisas de ouvido, não digo musicais, digo de entender assim, e registrar. E eu lembro que na primeira aula, no final da aula, eu peguei o galope do meu professor e falei assim: pô, a batida é mais ou menos assim. Aí eu fiquei fazendo, tchê, 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 eu lembro bem, Carlos, isso, tchê, 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 tchê. Eu fiquei fazendo isso porque eu guardei essa divisão ali, tipo, de algum lugar, de alguma coisa. Ele falou: é por aí. O caminho é esse. Aí eu lembro que depois, né, enfim, depois de uns meses, quando eu aprendi, sei lá, pouquíssimos acordes. E aí eu voltei para os meus avós, eu morava com meus avós, que eu sou assim criado pavuna. E aí lá eu conheci, enfim, lá eu conheci um professor através do meu irmão, e através também de um amigo. E o meu irmão formou um grupo. Mas já assim, logo de cara? Cara, a gente parou de estudar, aí eu fui morar em Pavuna de novo, eu comprei essa casa, isso, fui morar, na verdade, fui morar em Pavuna, no lugar que eu fui nascido e criado. Quer dizer, eu não aceitei minha atuação de morar aqui em Madureira, com saudade de Pavuna, dos amigos, fui morar de novo em Pavuna. E aí, chegando lá, o meu irmão, ele formou um grupo. Ele com 15, 16 anos, ele juntou a galera lá, e os amigos nossos de infância, e formou o primeiro grupo dele. E eu lembro que eu assistia, eu não podia entrar no ensaio, né? Eu era mais novo, coisa e tal.
porque eles jogavam meio que atrapalhava, enfim. Era coisa de criança, né? Tinha criança. E aí eu ficava em cima da bicicleta, cara. Eu lembro, como se fosse hoje, a porta era assim, aí eu ficava em cima da minha bicicletazinha pequena, olhando eles ensaiando. Ou no murinho assim, vendo. Parava assim da bicicleta, de brincar com os amigos pra ficar vendo. E aquilo me encantava assim, ficava, caraca, que legal, não sei o quê, ficava por isso na cabeça. E aí eu fui estudar com esse professor. Aí esse professor foi mais ou menos me direcionando, foi de realmente eu, assim, fui aprendendo um pouco mais. E aí, cara, a minha vida começou na verdade, quando eu comecei a tocar, assim, eu lembro que nas minhas primeiras aulas com esse professor, ele já via que eu estava desenvolvendo um pouco da minha questão do ouvido, assim. Ele já tocava alguns acordes, eu já sabia mais ou menos identificar. Distinguir, né? Distinguir. E aí eu fui tentar tirar música. Mas isso tudo no violão, né? Não, cara, No cavaco? Você começou no cavaco? eu não comecei tocando violão. Caramba! Meu primeiro instrumento foi o cavaquinho. Cavaquinho, pô. E aí eu lembro que eu fui passando, e aí tentei tirar a primeira música, tentei escrever, e na época não tinha internet. Naquela época era só Era CD. só um CD e eu lembro muito bem. Para quem é da nossa geração vai lembrar. A gente ia para a escola e aí tinha aqueles programas de auditório. Uhum. Foi até o meu amigo João da Mania, que um dos caras que trabalhou na Mania, enfim, que fundou essas ideias, esses projetos de trazer o artista ao vivo para tocar na rádio, com auditório, com som, aquela coisa toda. Então e aí eu gravava o programa. Apertava, eu e meu irmão, né, juntos, né, morava junto, play rec e deixava, gravava uma fita cassete. Uma fita cassete e A ficava. programação inteira, que é o que a gente chama mesmo. Quando me regravava em cima, né? Que ela tinha muito disso. E aí a gente foi dessa época, né? E aí a coisa foi fluindo, foi. Isso aí já era o quê? Uns 2000 e alguma coisinha? Era 2000, E aí eu lembro que eu com 14 anos, esse grupo do meu irmão se desfez, e aí se separou, né? Se separou, e aí nós formamos outro grupo, e aí eles chamaram. Porque na época também, assim, eu tive muita ajuda desses amigos que tocavam nesse grupo. Já tinha uma certa experiência já, né? E aí eles me incentivavam muito, me ensinavam, paravam. Aí eu via lá a revistinha deles, enfim, e ficava tocando, assim, fazendo os acordes, não sei o quê. E eu já tinha uma certa desenvoltura no cavaquinho, e foi quando esse grupo eu fui para tocar banjo. Aí o grupo acho que durou 9 meses, ou quase um ano. Cara, eu era tão fissurado em tocar nesse grupo que uma vez, essa história é verdade. A gente foi contratado para tocar um pagode Bom Sucesso. Cara, e aí eu era uma criança, eu sempre fui uma criança muito arteira. Será que foi? Eu quebrei tudo que você imaginar de osso. Todos os ossos eu praticamente já quebrei, das pernas, braços, dedos, enfim. E eu lembro que nesse dia eu tava com o braço quebrado, cara. De tala, cara. Tipo, não tinha nem como tocar, porque não era aqui, era aqui. Uhum. Tala. Caramba. O gesso, né? Galera, gesso. Cara, eu fui tocar. Assim. Quebrou o gesso. Não quebrei. Eu toquei assim, né? Fiquei tocando assim, mas eu sentei pra tocar, cara. Essa história, quem é meu amigo, assim, de infância, vai lembrar. Enfim, eles vão lembrar. Eles vão falar, cara, que é de verdade. O Michel que tocou com o braço quebrado. Bota nos spoiler. Pô, é. Porque. E é uma história verídica isso, né? É verdade mesmo. Porque assim, eu fui tão. Não, sou tão apaixonado, tá? Por isso, tanto que nesse dia foi uma apresentação que era uma coisa nova pra gente. Porque a gente era acostumado a se apresentar no bairro, enfim. E aí foi contratado pra tocar fora. E aí, cara, pô, foi muito bacana, porque ali foi um momento marcante da minha vida. E o meu grupo também, esse grupo que eu tinha. Tocava todo domingo na Pavuna, um pagode que era muito, enfim, trazia bastante gente. Aí eu era muito novo. Eu era, assim, muito novo e sempre tive realmente o rosto, né? Bem de novinho. Minhas fotos estão aí no Facebook.
Bem novinho, assim, bem bacana, bem novinho. Realmente eu comecei muito. Muito, muito novo, né? A gente começou muito novo ali. E aí a vida foi, cara, me mostrando, né, que eu poderia ter a possibilidade de viver de música. E essa foi, assim, essa foi a meu primeiro contato, assim, minha primeira história. Que na realidade eu não pensava em ser um profissional, claro, a gente não tinha Essa pretensão, essa né? pretensão. E aí a vida foi me levando para essa parte profissional. Tanto que. E aí eu conheci com 15 anos, 15. Eu conheci o Diego de Oliveira. E aí foi o meu primeiro realmente contato com o estudo mais formal, vamos dizer assim. Com os porquês, né? O desenvolvimento realmente. As questões As questões que são são necessárias, né? Para fazer Porque essa chave. não era só o ouvido que eu estava buscando desenvolver. Agora eu queria saber os porquês. Isso sempre foi uma curiosidade minha, de fato. E aí, pô, ele foi apresentado a ele, né? E aí a gente começou a estudar junto. E harmonia e cavaquinho. O Diego, nessa época, ele já tinha a escola dele ou dava aula em casa, né? E essa época, o que? Ano 2004? Porque foi essa época... 2003. Essa época foi mais ou menos quando a gente se conheceu, né? Você tava no Não, Andaluá. foi 2003. 2003. Essa época você já tava no Andaluá, não, né? Não estava lá. Foi antes? Foi antes. Foi bem antes. Eu estava no grupo chamado Nova Era, que era fazendo Botafogo. Então, assim, porque os grupos que eu toquei não tiveram, perduraram muito, sabe? Aham. Porque assim, tinha aquela coisa de grupo, né? Questão de grupo, que era... Naquela época era rixa pra caralho. E, sim, não dava muito certo, porque, enfim, N motivos, né? Sermos novos, né? A gente não tinha uma maturidade. tinha as questões profissionais de cada um, né? Cada um estava buscando uma coisa para se firmar na vida, para ter independência. Enfim, aí estava estudando aquela coisa toda, né? Então não era o foco de cada um. Tanto é, que da galera que começou na geração que eu tinha 11 anos, Aham. os únicos que tocam até hoje sou eu e meu irmão. O restante, nenhum deles são Caramba. nenhum deles. Eu gosto de música e tal, mas um toca na igreja, enfim, mas Profissionalmente, sobreviver da música, vivendo da música. Ó. eu nem bom. E aí, quando eu conheci o Diego, a gente foi, né, enfim, fui estudar harmonia funcional com ele, cavaquinho, e, cara, foi realmente onde foi A chave, né? a chave realmente de interesse no estudo da música, enfim, aquela coisa mais. E aí eu lembro que eu fui até a última matéria de harmonia com ele, e nesse meio tempo, o que acontece? Que eu comecei a tocar violão por conta do estudo da harmonia, mas não era violonista. Sabia fazer os acordes, sabia, enfim, algumas coisas, mas não tinha profundidade no instrumento. Vendo meu irmão tocar, obviamente ele me ensinou muita coisa, olhando ele, vendo ele fazer. E aí eu fui estudar com o professor dele até na época, o Vladimir. Aí estudei com ele um tempo. E aí depois eu já conhecia, né, um irmãozão meu que foi, na verdade, que eu chamo ele, que foi um dos grandes responsáveis por eu estar aqui hoje, que é o Sérgio Ricardo, que ele, cara, eu lembro que na época, quando eu comecei a estudar violão com ele, isso foi com 16 anos. 16 anos. Eu ia todos os dias para ver. Era uma fissura, né? Ele estava se formando na FRJ, em licenciatura. E, cara, ele chegava na faculdade, dias cansado, e eu tava lá no porta dele com o meu. Batendo, abre aí. Foi ele que me deu a liberdade. E eu lembro muito bem, cara, porque eu jogava bola com os irmãos dele, com os primos, com a galera toda. E assim, a quadra lá perto da casa da nossa região, cheia, sabe, futebol rolando, e eu violão de esporte. Quando chegou a jogar bola, não. Futebol não é pra mim, não. Eu gosto, mas deixa. Não, vamos chegar nessa parte aí. Eu lembro, ó. Vou dar um spoiler aqui, tá? O Michel Ramos tem uma caneta no futebol. Não, mas isso aí foi suave.
no vocalista do Clareou, do Magal, só isso. Sei que eu sou pessoal. Mas essa história, essa outra história a gente vai contar daqui a pouco, tá? Vamos dar um pequeno intervalinho, coisa rápida, só pra gente poder beber uma água. E a gente já volta com essa história e outras histórias também, essa continuidade, tá? Toca aí. Voltamos com o entrevistado deste canal, do canal Toca Aí. Nós estávamos falando, né, Michel, da sua transição ali já para profissional. Qual foram os artistas que você já tocou? Não precisa citar todos, até porque a gente sabe que são muitos, né? Mas faz um compilado aqui rapidinho. Então, no meu, assim, logo depois que eu virei assim músico de estar tocando sempre na noite, enfim, tendo oportunidade, meu primeiro grupo foi o grupo Lucidez. Foi o primeiro grupo assim que me deu oportunidade, no qual eu toquei no 94, naqueles programas que eram de auditório ao vivo, toquei na FM Um Dia. Tocava praticamente todos os dias com eles, né? E esse foi o primeiro grupo de porta, assim, de entrada, no sentido de realmente, cara, aí você tem... E aí eu enfim, tive um grupo que eu era violonista, né? Que foi a galera lá do Andaluá, que foi o meu último grupo. Era o grupo. E aí a galera, eu decidi sair porque justamente a minha vida estava tornando um rumo diferente, né? Diferente do foco de cada um que tinha ali. E aí tive a oportunidade com esse grupo que foi o Lucidez. E aí a minha vida foi caminhando. Eu trabalhava na época ainda. Nessa época eu trabalhava, meu último emprego foi com 21 anos. Que eu trabalhei numa farmácia, enfim. E ali foi a minha primeira oportunidade, porque eu continuando sendo músico, né? Enfim, tocando na noite, com grupos, não sei o quê, aquela história toda, todo final de semana. Eu recebi uma ligação do Jorge Cardoso, né? Que é o produtor, produziu o Negritude Júnior, enfim, produziu uma galera, Alcione. E aí ele me chamou para integrar no projeto do Carlinhos Jesus. Pô, legal, né? Que o Carlinhos, ele estava montando um trabalho chamado Samba do Carlinhos, que era junto com o balé dele, né? Que era junto com a companhia de dança, melhor dizendo. E aí esse primeiro trabalho foi realmente assim, um divisor de águas profissional também na minha vida, por conta das oportunidades que eu tive ali. Ali eu conheci a galera dali, que tinha um grupo também, a banda, tinha uns integrantes que eram um grupo de sempre samba. Tem a panelinha, né? E aí nesse grupo a gente foi pra Argentina. Pô, que legal, cara. Né? Em 2010. E aí nós ficamos lá, tocamos no carnaval de lá, enfim. Foi muito legal até, foi uma experiência muito boa. E aí com o Carlinhos também eu fui para Xangai, fui para China, passei 9 dias lá, teve um festival, não digo nem um festival, foi tipo uma convenção de culturas mundiais, né, de cada país. E aí o Carlinhos foi chamado para representar o pavilhão do Brasil. Pô, levando o samba, enfim, e aí a gente foi muito legal até. E assim, esses trabalhos foram os trabalhos que, tipo, depois de 20, 21 anos, eu realmente falei, cara, e eu decidi continuar estudando, enfim, continuar. E aí eu tive minha primeira oportunidade assim, não foi a minha primeira oportunidade, porque dar aula eu comecei a fazer desde 2005, 2006. Que aí eu lembro que quando eu me formei em harmonia e estava estudando cavaquinho também ainda, eu peguei os primeiros alunos, né? E foi um deles até o Zequinha, que trabalha lá com o Gamadinho, meu brother, ele tá assistindo a gente. Meu parceiraço. E aí ele foi na realidade minha primeira cobaia, vamos dizer assim. Toca muito, Zequinha, come com farinha o cavaco dele. Foi a minha primeira cobaia, assim, de passar as coisas para ele, enfim. Ele hoje, graças a Deus, tá aí trilhando o caminho dele bem legal, eu tô muito feliz por ele. E aí a vida foi desenrolando essa coisa também de dar aula, sabe? E aí me bateu a vontade, depois desse trabalho do Carlinhos,
de me preparar para eu fazer uma faculdade. Eu já estava realmente assim vivendo só da música e tendo mais tempo para eu desenvolver esse lance de dar aula, enfim. Mas a faculdade você queria se aprofundar mais na história da música, seria mais ou menos Não, eu queria me aprofundar em dar aula, em conhecer na realidade, como eu fiz licenciatura, eu queria conhecer pessoas, obviamente, mas outros formatos que a música tem como uma forma de trabalho, de sustento. Legal. E ali eu conheci muita gente que faz mil coisas com a música e que vivem da melhor maneira, enfim, não só tocam com o artista. E assim, por que me bateu essa vontade, né? Não posso deixar de citar também que em 2010, 2010, eu recebi a oportunidade para trabalhar na Endo que é a Escola de Música Diogo Oliveira, como professor. Isso, a escola ainda estava nesse início de trajetória no sentido de chamar pessoas para agregar o trabalho lá. E aí comecei lá também, eu lembro que eu fiquei lá 1 ano e 6 meses com um aluno chamado Christian, até meu parceiro Christian. 1 ano e 6 meses dando aula só para esse aluno. É mesmo? Foi quando começou essa febre de vídeos, começou o YouTube mais ou menos veio nessa época, né? Orkut, essas coisas todas, a rede social começou a ter dar uma visibilidade, né, maior para as pessoas. E aí meu projeto era, na minha cabeça eu sempre botei, cara, eu preciso viver daquilo que é palpável a mim. Porque depois desse trabalho do Carlinhos, me surgiu a oportunidade, através do Júlio César, meu brother também, e eu fui chamado para trabalhar para prestar serviço ao Gustavo Lins. Gustavo Lins. E aí, Gustavão, meu parceiro, a gente se encontrou até tá fazendo faculdade de música também. Legal, hein? Alô, Gustavo, você é o próximo, hein? Vem ser entrevistado aqui no nosso programa, nosso canal, hein? E aí aí, enfim, comecei a prestar serviço a eles, e aí também, nessa época eu lembro que eu tava tocando assim com ele, mas também prestei serviço ao Clima Diferente, prestei serviço, enfim, a outros grupos também. E isso aí eu sempre botei na minha cabeça que como eu falei, eu queria ter uma coisa palpável a mim em relação à parte de me sustentar. Uma rentabilidade. Um pouco complicada aqui no Rio, né? Na realidade, na música no Brasil em geral, né? Nós, infelizmente, ainda somos uma classe que não tem por ser uma coisa informal e por gerar muita renda, né, para o país e para as pessoas, a gente ainda não tem algumas regulamentações como outros ofícios têm. Que deveriam ter. Que todos nós, né, que trabalhamos com a informalidade deveria ter, mas ainda a gente luta e sonha para que isso aconteça, para que todos tenham a oportunidade de viver dignamente do que gostam de fazer, principalmente. E aí a minha vida foi caminhando, coisa e tal, aí com o Gustavo, eu viajei com ele para a Itália, para a Suíça e para Portugal. A gente foi fazer alguns shows lá durante 2 semanas, foi também fantástico, né? Passei um frio lá que eu nunca imaginei. Tem a noção Os perrengues da vida. No segundo dia de viagem eu estava sem voz nenhuma, porque lá no frio você tem que andar de cachecol. Senão você não consegue falar, você não consegue fazer. Não é frescura, né? Não é frescura. É uma necessidade. Necessidade mesmo. Andar de cachecol é uma necessidade. Então eu tive que andar de cachecol, enfim. E aí foi no começo do frio, ali em novembro, né? Eu lembro até que a gente estava em Lugano, e aí de Lugano para Torino você passa pelos Alpes suíços. Aí foi lindo também, foi um lugar maravilhoso que a gente só via por foto, né? Foi um lugar que eu pude ir lá conhecer. E eu sempre falo isso para todo mundo, né? Assim, as oportunidades que eu tive, venho tendo e vou buscar ter sempre, é a oportunidade que qualquer pessoa pode ter. Só que a única questão que você tem que realmente fazer, que é uma coisa que eu trago para a minha vida, é a seguinte: eu sempre fiz a minha vida, sempre tentei ver as coisas tudo como uma consequência. Ter virado músico profissional não foi uma coisa que eu pensei de uma hora para outra. Tocar com algum artista não foi uma coisa que eu pensei, eu não estou na música para acontecer isso. Não.
Isso sempre foi realmente uma consequência de ter conhecido muitas pessoas, né? Que me levaram a ter essas oportunidades. E aí, através também dessa oportunidade de ter conhecido o Jorge Cardoso, eu gravei o DVD do Elimar Santos. Foi o Elimar, eu toquei com o Elimar. Gravei o DVD do Elimar, o Elimar Canta Marrom, tá até aí no YouTube se vocês quiserem ver. Eu gravei cavaquinho, violão nesse trabalho. E aí, assim, cara, é até engraçado falar, assim, de você olhar lá atrás, com 11 anos, pô, em cima da bicicleta, olhando aquele ensaio do grupo do meu irmão e ver, né, hoje as coisas acontecendo dessa forma. Tô falando isso porque realmente, assim, a gente está vivendo numa sociedade numa era, numa geração que as coisas estão acontecendo muito rápido, muito mais rápido do que foi. Sim. Só que aí, ao mesmo tempo, as pessoas estão deixando de viver o processo, entendeu? Então isso que é muito, o que eu posso trazer, né, como experiência de vida pô, eu vivi todo esse processo. E é necessário passar, porque justamente você vai enxergar que tudo na vida tem os lados que são prós e os contras. Tocar com um artista é maravilhoso. Você viajar o país inteiro, viajar alguns países, né, do mundo, mas tem o contra, que você não faz o seu dinheiro. Sim. Você espera o dinheiro de alguém acontecer, ou espera essa pessoa X aqui acontecer para você ter dinheiro. Então isso é uma coisa que é muito ruim, no meu modo humilde de ver as coisas, né? Mas que você tem que realmente criar mecanismos de você fazer outras coisas. Sim. E essa coisa que você faça, por mais que não te dê a rentabilidade que viver financeiramente, né, falando, viver em prol de um trabalho de um artista te dá, pelo menos você tem a certeza de pagar pelo menos as suas contas do dia a dia com aquele dinheiro e ter o dinheiro do artista como um dinheiro sobressalente, né? Um dinheiro que vai surgir, se tiver de surgir, vai surgir, se tiver de não surgir, não vai acontecer. E aí minha vida foi traçada por esse lado, cara. E aí na faculdade, voltando na faculdade, foi uma das experiências mais bacanas que eu tive de ter conhecido pessoas que eu também via na ficha técnica, né, de discos e ter convivido em turmas ali, sabe, ter tocado juntos, ter feito prática de conjunto juntos, né? E aí nesse meio tempo também, na parte profissional, foi quando eu tive a oportunidade de gravar com alguns outros produtores, com alguns trabalhos, e tive a oportunidade de gravar com o Prateado. Caramba, o Wilson Prateado. De conhecê-lo, né? O primeiro projeto que eu fiz junto com ele foi uma homenagem a ele, o Carica e ao Picolé, que está aí no YouTube da Rádio Mania, que foi uma coisa que foi assim, cara, foi 13/4 literalmente. É mesmo? Não teve ensaio, isso aí é inegável. E foi só com composições deles, né? E eu lembro muito bem desse dia, que foi até um fator engraçado, que foi o que me aproximou do cara que era o programador principal da rádio, que é o João Carlos Filho, né, meu amigo João Carlos Filho, que eles não lembravam dos tons, porque são muitas músicas, né? São muitas músicas, são muitas histórias. E aí o João fez um repertório assim de anos 90 ali, 80 e 90. Que resgate. Tanto que você vai lá ver no YouTube, tem, sei lá, acho que são 25 músicas. E aí eles começaram a perguntar, tu lembra do tom tal, lembra da música tal? Aí eles, né, cara, não lembro dessa música. Aí eu fui cantando e falando, essa música é tom tal. Essa música é tom tal, eu fui cantando. Aí eles olharam assim pra mim, é tudo contigo, cara. Se vira aí! Se vira aí. Eu fui passando os tons lá com o João. Fui tocando e aí só teve uma passagem mesmo de som, cara. Só teve a passagem e aquilo ali, tudo que tá ali no YouTube foi 13/4. Pô, mas isso é muito legal porque, assim, essas músicas com certeza ficaram muito enraizadas, né? E eu escuto desde os meus... Escutando, sucessos do Prateado, do Carica, pô. Desses compositores todos aí. Galera que, tocou aí anos aí, com certeza a galera sabe. Fala em tocar, dá uma palhinha pra gente aí, Michel. Rapaz, o que eu vou tocar? Qualquer coisa, agora chegou a hora boa. Rapaz,
que Não eu precisa vou ser tocar? muita coisa não, uns 10 segundinhos aí daquele arpejo. Aquele. Deixa eu ver aqui que eu vou tocar, tá? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu duvido que você aí em casa não cantou junto, eu duvido. Porra, manda um abraço pro Djavan aí, cara. Pelo amor de Deus. Abraço, Djavan, tamo juntasso. É gravado, mas é ao vivo. Mas é gravado, mas é ao vivo, é isso mesmo. Agora, vamos pro cavaquinho? Vamos explorar, já que a gente tá aqui, né? Vamos explorar. Rapaz, o que eu vou tocar no cavaquinho? Deixa eu lembrar aqui. alguma coisa. Aquela. É sempre aquela, pô. Rapaz. Desafinado. Agora tu me pegou, hein? Se eu toco alguma coisa aqui, deixa eu ver. Caraca! Duvido também que você não cantou em casa, pô. Isso é um hino, isso é um clássico. Michel, você teve a oportunidade de estar com esses artistas, né? Uhum. E eu tinha comentado no bloco anterior, né, de um vídeo muito engraçado. Se você não viu, busque ver. Né, de um dos artistas que você teve a oportunidade de estar ali junto, que era o Grupo Clareou. Mano, um abraço ao Grupo Clareou pra vocês também, galera super boa.
Mas o vídeo que eu tô falando foi de um vídeo descontraído de um futebol, que você estava ali, você falou que não joga muito futebol, né? Não. Mas teve uma caneta ali no Magal. Alô, Magal, um abraço pra você também, meu amigo. Como é que foi esse momento? Foi uma confraternização de fim de ano, né? A gente tava jogando lá, se divertindo, né? E aí aconteceu, cara, assim, ele entrou em campo lá, né, enfim, aí... Ele não joga bola, né, assim, não sei nem se já teve contato com futebol. Eu acho que não, pelo jeito que ele me marcou, com certeza ele nunca jogou bola. Bem despreparado. Aí aconteceu, são coisas de futebol, né, coisas que acontecem. Mas foi uma coisa divertida, né? Que a gente que não joga bola quando acontece uma coisa dessa, assim, a gente fica sempre relembrando, né? É porque é engraçado, só porque é engraçado, porque futebol, pra mim, melhor me deixar aqui realmente no violão, no cavaquinho, que eu desempenho melhor. Verdade. Michel, fala para as pessoas agora como é que as pessoas fazem para poder te encontrar. Então, onde elas te acham, o que você está fazendo aqui, né? A sua escola aqui. Fala um pouco aí pra Vamos lá, então, eu tenho um canal no YouTube chamado Espaço da Música Michel Ramos. Lá eu sempre estou postando alguns vídeos de técnica, dicas, né, de dia a dia para a galera estudar, de como estudar, enfim. E aí também tem o meu Instagram, que é o @MichelRamosDaMúsica, né, que você vai encontrar também, enfim, eu estou sempre interagindo com a galera, tanto nos stories, tanto, enfim, sempre gravando muitos conteúdos, né, esses meus arranjos também estão lá. E aí eu sempre tô postando por conta daqui do meu espaço, né, onde eu trabalho dando aula de harmonia funcional, de percepção, de cavaquinho, de violão, de banjo, tanto para qualquer tipo de público, né, os públicos tanto iniciantes quanto a galera que já está atuando aí na rua, que quer entender um pouco mais relacionado a qualquer tipo de assunto, claro que eles queiram buscar, só vir aqui, que a gente está sempre disposto a ajudar e aprender junto, né? Que é sempre um prazer enorme estar aprendendo junto com eles. E é isso. Tem meu Facebook, né? Michel Ramos da Música também, onde também que posto, né? Sempre estou postando também o mesmo conteúdo, às vezes conteúdo, faço live também, dando aula, enfim. E aí é isso, essa interação ela é muito importante, né? Que eu quero mostrar muito para a galera que estudar música, entender esse vocabulário que tem na música é muito importante para qualquer tipo de pessoa se independer. Né? Eu acho que a independência é a palavra-chave, né, que eu sempre uso para as pessoas conseguirem andarem sozinhas para se identificar no que querem fazer. Né? Porque assim, eu quero tocar um instrumento, mas não quero ser um profissional, mas eu quero entender mais ou menos o porquê que aquele arranjador fez aquele tipo de harmonia, ou porquê que esse solo foi criado aqui, ou porquê que, enfim, como é que eu faço esse solo, ou porquê que essas coisas, essas perguntas, qualquer pessoa que seja leiga ou que já esteja na rua, ela se faz, né? Então eu tento sempre mostrar para elas que não é difícil de se entender, só que tem um tempo. Claro. Né? Não precisa ser respeitado, né? De um dia não é de um dia no outro. Eu também não fico vendendo essa falácia que eu vou fazer você tocar em 2 meses. Vou fazer você tocar em 15 dias. Vou fazer você tocar na próxima aula. Não é assim que funciona no instrumento, porque cada pessoa é um processo. Cada pessoa tem o seu tempo de se doar. Claro. Né? E aí eu sempre falo, cara, tive 5 minutos. É um tempo de se doar para que você consiga entender. Tive 10, tive 15. E esse tempo vai só aumentando por conta do teu nível de curiosidade. E dedicação, né? E dedicação, porque na realidade a curiosidade gera você se dedicar, gera você ter foco e empenho naquilo que você quer fazer. Então assim, eu sempre receito que você tem que ter o contato com o instrumento, mas o contato com o instrumento não é só aquele contato informal, assim, vou pegar aqui e vou ficar tocando, não. Por que eu estou fazendo isso aqui? Para que vai servir isso aqui? Será que com isso aqui eu consigo fazer outras coisas? Então é sempre essa reflexão que eu deixo na cabeça da galera, né? Enfim, de quem está na minha rede social ou de quem já faz o trabalho aqui comigo, de quem me acompanha. E isso que eu gosto de deixar como um legado para a pessoa.
Eu sempre digo também, cara, se você se interessou e se você se vê como da mesma profissão que eu sigo, vai estudar com outras pessoas, vai entender, vai buscar o conhecimento, outros pontos de referência, porque não é só aquilo que eu falo que vai ser uma verdade absoluta, não é. Claro. Cada um vai trazer uma verdade, cada um vai trazer uma experiência de como entendeu ou de como entende a música. E é por isso que eu, graças a Deus, sempre estou estudando, estou sempre fazendo aula com outras pessoas, estou sempre estudando, mesmo na faculdade, estudei com grandes violonistas, Marco Pereira, Marcos Tardelli, que são referências aí para... Sempre estou estudando com eles também. A música é sempre um estudo sempre, eterno, né? As pessoas sempre. acham que é só ali Não. e acabou, não. Ali Na realidade, a parte profissional de quando você está atuando, ela é muito, assim, para quem é leigo, acha que é um certo fim. Eu tive a oportunidade de gravar DVD, tive a oportunidade de estar viajando o país, tive a oportunidade de fazer algumas coisas. Isso aí, na realidade, para mim é só o início, eu sempre digo isso. Porque se isso aconteceu é porque algum ponto de partida lá atrás eu dei para que isso acontecesse. Claro. Não foi a minha intenção, mas aconteceu, e então estar preparado para esse momento. É um diferencial, né? Não é só eu saber, estar preparado para o momento também. Então, assim, eu demorei, assim, quando eu tive o grupo, dos 16, 15 para 16, que foi quando eu comecei a estudar violão, até os 17 para 18, assim, mais ou menos, foi quando realmente eu fui me tornar profissional. Eu toquei muito em bares e coisas assim, para justamente criar essa casca, entendeu? Porque é isso que vai tornar a mim, é isso que trouxe a mim, é justamente esse interesse de ser um músico acompanhante e de falar assim, pô, cara, eu preciso dessa casca para criar justamente o meu ouvido, para eu criar o acompanhamento. Então, assim, quando eu saí desse último grupo, porque ali eu enxerguei que eu mais ou menos conseguia essa independência de andar sozinho, já tinha essa maturidade, sabe? Então, assim, é isso que eu trago para a galera. Eu fiquei realmente assim quase 2 anos em casa estudando, isso não é história. Eu tocava, mas tocava no grupo, eu tocava com o meu grupo na beira da esquina, sabe? Ali na esquina de casa, ou em locais que não tinha uma importância de você, né? uma expressão maior. E eu nem queria, não queria porque na realidade eu não me via preparado, eu queria realmente passar pelo processo. Sim, e o processo é grande. Entendeu? E assim, eu acho que hoje as pessoas, realmente, cara, a fala é essa, precisa respeitar o processo, não é vergonha nenhuma tocar em bar. Quantas e quantas camisas minhas eu já fiquei com cheiro de cerveja, porque via gente para pedir música, encostava na coisa e o violão é um instrumento maior. Tocar pra ninguém. Entendeu? Receber cachê atrasado, quando receber o cachê, isso tudo faz parte do processo. Então, assim, o processo é você realmente ter essa paciência. Você teve essa paciência, você vai conseguir coisas muito maiores que você nem imagina. Irmão, obrigado pelas suas falas, pelo seu tempo, porque a gente sabe que hoje o tempo é muito escasso, nosso, né? Isso de uma forma geral. Você está trazendo um pouco do seu conhecimento aqui para as pessoas, aqui para o nosso canal. E como pode ter certeza, irmão, a gente vai se encontrar mais vezes lá na frente, vamos voltar a fazer som juntos, né? Porque eu também hoje em dia estou mais dando aula do que tocando e fazendo essas entrevistas. Mas assim, é um prazer ter você aqui no nosso programa, ter aberto a sua casa. Quero desde já também agradecer também de você estar aberto aqui a sua casa, o seu espaço aqui pra gente estar tendo essa entrevista. E com certeza a gente vai se encontrar mais vezes, irmão. Sabe, a satisfação enorme de estar aqui conversando com você, de estar te reencontrando, que a gente sabe que é difícil a gente se esbarrar. Mas é um prazer de você estar aqui no nosso canal, falando um pouco da sua vida profissional. E é isso, vamos pra frente. Obrigado, viu, cara? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de contar um pouco da minha história, né? Assim, tem muita história ainda para contar, muita coisa. Muitas histórias, são muitas resenhas, né? Muita coisa ainda também para viver e quero deixar aqui meu agradecimento ao canal Toca Aí, né? Obrigado a você, Juninho, obrigado, querido, obrigado pela oportunidade e o que vocês precisarem. Vamos precisar sim. Estou aqui sempre à disposição para poder ajudar. E vamos nessa.
Tamo junto. Obrigado, Ó, viu? não esquece de guardar minha vaga aqui, não. Não, hein? deixa comigo. Vou fazer aquela aula, não vou falar pra você qual é, não. Hein? Aquela aula. Gente, Michel Ramos, muito obrigado por ter assistido o nosso canal, nossa entrevista. E até a próxima. Toca aí.